Hoje o programa Presença traz uma abordagem especial porque contempla uma pauta recorrente do programa. A gente sempre trabalhou aqui no programa Presença com as várias vertentes da cura da medicina de efeitos e de resultados concretos, independente da terminologia, dos conceitos e da cultura que cercam a abordagem. Tanto trabalhamos com a alopatia tradicional na medida que ela oferece resultados, como outras abordagens, como a fitoterapia, a acupuntura, a iridologia, tudo aquilo que está comprovadamente que funciona no resgate da saúde. Hoje o nosso programa aborda um tema interessante que diz respeito a um cruzado da saúde aqui no Brasil, que é o Dr. Márcio Bontempo. A presença é de Márcio Bontempo. Márcio Bontempo é um médico com uma farta contribuição a uma prática de saúde mais integrativa e que contesta muito o modelo médico vigente. E agora está aproveitando a oportunidade de relançar um dos seus best-sellers, dos 94 livros já escritos. Um dos seus livros que fez mais sucesso foi esse livro, que agora é revisado e, à luz dos novos conhecimentos que desde então o Márcio Bontempo acumulou, está sendo lançado. E este é o tema dessa conversa com o Dr. Márcio Bontempo, que nós vamos ter agora. Márcio, você está revisitando esse grande best-seller seu, agora lançando ele na versão impressa e digital. E digital. Ou seja, pode ser adquirido como e-book. Perfeito. O título Receitas para Ficar Doente, como você colocou na apresentação, ele causou na época realmente um impacto foi muito grande, porque um médico publicando um livro que ensina a ficar doente, Receitas para Ficar Doente, foi realmente, isso foi na década de 90, início da década de 90, foi bastante forte mesmo. E hoje, aí ele foi, inclusive durante um tempo, ele chegou até a 5ª edição, uma venda assim intensa, chegou quase a 200 mil exemplares vendidos, e começou a pressão do próprio modelo, né? Então os conselhos, principalmente federal de medicina regionais, São Paulo, Rio, e reagiram contra o livro, né? E achando que ele era realmente, ele produzia, na verdade, uma crítica como se fosse assim, uma forma de você denigrir a imagem do médico e não quer dizer, na verdade, é ofensivo, né? E aí foi proibido, né? Eu poderia houve um processo de quase 2 anos e aí com isso eu ganhei a causa, mas assim, num acordo de cavalheiros não podia publicar mais o livro. Agora estou refazendo o Receita para Ficar Doente com novidades em relação à indústria farmacêutica, erro médico, estou colocando a questão dos medicamentos, efeitos colaterais, o efeito do cruzamento de medicamentos, chamado de interação medicamentosa, que ninguém sabe disso direito. Você mistura um analgésico com corticóide, com antitérmico, com enfim, 4, 5, 6 antibióticos, etc. Isso tem no organismo um efeito assim que a gente não pode, é completamente imprevisível. E nos Estados Unidos morrem 180 mil pessoas por ano por causa da interação medicamentosa. No Brasil não existe estatística. E milhares de pessoas morrem também por ano por causa da iatrogenia. Sim. A iatrogenia é um problema mundial, né? No Brasil ela tem uma peculiaridade, né? Enquanto em outras partes do mundo você fica sabendo dos casos que são registrados. Aqui não. Joga por debaixo do tapete. Aqui realmente tem essa questão. Então muitos problemas de iatrogenia, que é o erro médico, né? Realmente nos Estados Unidos. O erro médico que causa morte, né? Que causa morte. Mas assim, o erro médico que causa morte, a pessoa morreu. Agora, e o erro médico que não causa morte, mas causa doenças? Doenças que a gente não sabe estabelecer uma relação de causa e efeito entre a época que acontece e 5 anos, 6 anos depois, quando o tal ato médico, né, produziu uma doença. Isso é o mais comum. Nos Estados Unidos são 250 mil pessoas que morrem por erro médico, né, e perto de 1 milhão de pessoas que são prejudicadas pelo... Quer dizer que erro médico mata mais do que interação medicamentosa? Ah, muito mais. Muito mais. Muito mais. Agora você fez uma opção inteligente também pela abordagem humorada. Tem né? que com ser. humor, digamos assim, o ensinamento fica mais apreensivo, mais retido, né? A mente humana, ela consegue reter uma coisa quando você tem algo irônico e engraçado, né? O engraçado, ele retém mais a informação. É melhor assim do que uma coisa sisuda, grave. Como eu te falei, se eu tivesse feito um livro escrito assim,
cuidado com a medicina convencional e com a alimentação industrializada. Ninguém ia comprar, ou então meia dúzia de gente. Né? Não seria esse Agora, Márcio, do que você coloca aqui, você deixa muito explícito, até pela sua série de argumentações, eu vi o livro, de que não é uma teoria da conspiração o fato de que existe uma indústria da doença. Sim, a indústria da doença alimenta a indústria farmacêutica e alimenta o complexo médico industrial. Existe uma coisa, eu não estou dizendo que o médico comum ele é culpado realmente dessa situação, não, o médico comum ele muitas vezes é manipulado pelo sistema. Né? Ele não sabe, por exemplo, que a visitação, às vezes, de um propagandista de laboratório é uma forma realmente de coação. Né? Ele não sabe por exemplo, que a prescrição de um medicamento, né, e vai a um congresso médico e naquele congresso tem uma novidade farmacológica e depois esse mesmo remédio depois é proibido depois de alguns meses. Aconteceu com o Vioxx, aconteceu com uma quantidade enorme de anti-inflamatórios, de substâncias. Quantos medicamentos a FDA nos Estados Unidos e a Anvisa tiram todos os anos do mercado? Então eu, como médico alopata comum, eu não sou alopata só, eu uso medicamento alopático quando necessário, emergência e tal, mas eu não sou radical. Mas quantos remédios eu estou prescrevendo que daqui a pouco podem sair de linha? Então eu não tenho segurança nenhuma no que eu estou prescrevendo. Né? Então, essa é uma questão importante. A classe médica precisaria estar muito mais presente, muito mais consciente, com o seu discernimento aguçado, para saber que nós estamos sob manipulação. Ou seja, deveria ter mais presente um verdadeiro espírito de Esculápio, né? Porque existe farmácia de manipulação e farmácia comum. Eu costumo brincar dizendo que assim, toda farmácia é de manipulação de algum jeito. Porque são manipuladas. Porque são manipuladas. Exato. Agora, o que você está achando que tem sido mais recorrente entre tantas coisas que se atribui a essa indústria da doença? O que você vê como mais recorrente? Olha, a coisa é muito complexa e muito sutil até. Ela tem assim, meandros e uma capilaridade que muitas vezes você não consegue perceber. Você quer ver, por exemplo, você vê quando tem uma propaganda de medicamento na televisão, no rádio e tal, vem logo aquela advertência. Ao persistir os sintomas, o médico deve ser consultado. Não, nem para ouvir direito. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Eu já contei, são 3 segundos. Eles estão cumprindo, digamos assim, um dispositivo legal que obriga a publicação daquele texto. Sim, mas é a mesma coisa que nada. A precisa fazer o médico consultado. É muito rápido. Né? Agora, veja bem, isso aí é gravíssimo. Porque isso encobre a venda de medicamento. Isso é gravíssimo pelo seguinte, primeiro, assim, que medicamento não é para fazer propaganda. Isso não é material de consumo, não é um alimento, um biscoito, uma coisa que foi criada. Muito bem. Depois, essa advertência, veja bem, é uma pessoa que está tomando um analgésico, está escrito lá, ao persistir o sintoma, o médico deve ser consultado. Quando é que ela vai saber que tem que ir no médico para que um tumor já esteja adiantado no cérebro, alguma coisa assim, ou então um câncer de estômago? Não se sabe. Então, esse parâmetro, ao persistir os sintomas, como é que eu vou saber? Como é que uma pessoa do povo vai saber qual é o momento de parar e ir procurar o médico? Esse é o grande engano. Essa advertência devia ser realmente, eliminada, deletada. Medicamento não pode fazer propaganda. Isso aí tem que ser um médico prescrever. Só que se criou uma linha de medicamentos chamada OTC, on-counter complement, esse medicamentos que são vendidos em farmácia que não precisa de receita médica. Isso é o grande carnaval, é o grande paraíso das multinacionais e da indústria farmacêutica, porque o balconista mesmo já... Pode prescrever. Claro. Então a pessoa compra, vê uma propaganda na televisão, no rádio, e vai lá e compra. E aí sabe quanto, aos persistirem os sintomas, o médico... Eu acho até que tem que ser o contrário. Ao persistirem os médicos, os sintomas devem ser revistos. E uma terapêutica mais inteligente deve ser aplicada. Devia ser assim. Uhum. Você acha, nesse caso, que há um encaminhamento possível para esse status quo? Sim, mas está acontecendo, né? O grande paradigma, a grande mudança no paradigma da medicina e da saúde está acontecendo. Nós estamos saindo de uma visão cartesiana, analítico-cartesiana, newtoniana da medicina, que é uma visão segmentada, reducionista, etc., para uma visão sistêmica, se quiser chamar de holística, né? Mas o nome mais adequado hoje é quântico, né? Assim, quântico, porque ele vem em blocos de conhecimento. Né? E a visão sistêmica, você associa o elemento com o seu conjunto, você não separa o elemento do conjunto. Esse é o paradigma médico, que eu tenho assim, a grata satisfação de ter contribuído para essa mudança. A gente segue falando a respeito de receitas para ficar doente no próximo bloco.
Vamos dar sequência agora à conversa com o Dr. Márcio Bontempo a propósito do lançamento do seu livro Receitas para Ficar Doente, reeditando um best-seller da longa fileira de livros que Márcio Bontempo tem escrito ao longo desses últimos 40 anos nessa cruzada sua a favor de uma medicina com uma visão diferenciada, uma visão sistêmica, integrativa. Então nós estamos retomando essa conversa para poder debulhar melhor essa oportunidade do lançamento desse livro, que pode ser uma alternativa interessante, principalmente para as pessoas que de uma certa maneira, se desconfortam com a relação que hoje tem no trato de sua saúde. Ô Márcio, uma questão a observar nesse livro é que quando o lançamento dele, você foi brindado com um comentário do Ziraldo, que não tecia, que louvou a forma humorada com que você tratou desse assunto, né? Inclusive citando como um humorista. Na Grécia Antiga, realmente, as curas implicavam trabalhar também o estado de espírito do paciente. Os humores, né? Os humores, sangue, linfa, urina. Então. E você escolheu, você manteve, você deu uma enxugada aqui em algumas tecnicalidades do livro anterior, pelo que eu percebi, né, para torná-lo uma leitura mais digestível, digerível, claro. Mas não abriu mão do tom humorado na maneira de mostrar bons, efetivos e eficazes meios de ficar doente. Como, por exemplo, o que a pessoa precisa fazer para contrair um câncer? Você começou pelo mais fácil, né? Hoje em dia, uma em cada 4 pessoas teve ou vai ter câncer. Então, cada vez está piorando, né? Para ter câncer, a pessoa tem que ter, primeiro, assim, uma vida sedentária, uma vida muito estressante, tomar muito refrigerante, tem que usar muito produto com corante artificial, comer muita carne, muita linguiça, salsicha, presunto, mortadela, salame, porque isso tem nitrito, é cancerígeno para a mucosa gástrica, né? E ele fermenta e putrefa no intestino, e com isso você tem muito radical agressivo e facilmente começa a desenvolver tumor. Né? E outra coisa, muito plástico hoje, né? Tudo tem plástico, tem bisfenol A em tudo, né? Você tem em PET, você tem hoje em esses filmes que envolvem os alimentos, dentro de enlatados, dentro de caixinhas de refrigerante, suco, todo lugar você tem fatores contaminantes. Então hoje, o câncer, apesar da questão também chamada genética, né? A gente tem uma coisa chamada epigenética, você vai adquirindo uma tendência em função da influência do meio. Então hoje, basta viver, né? Agora, uma receita boa é essa, né? Tem várias receitas, né? Uma receita boa é você, por exemplo, ir ao sol sem usar protetor, a irradiação, são receitas, né? Eu me coloquei na posição, como você bem entendeu, né? Assim, de colocar receitas porque a pessoa aprenda ao contrário, não é? Não é só simplesmente um modo humorístico ou irônico, não é? Mas assim, eu quero com a ironia fazer com que a pessoa aprenda. O cérebro humano aprende mais fácil com o humor, com a ironia. Por isso que o Geraldo falou que eu sou um humorista, né? Com um livro. Na verdade, assim, o livro mostra, tudo que você pode fazer para ficar doente, receita para ficar careca, receita para você ter hipertensão arterial, receita para ter filho doente, receita para ficar cego, receita para ficar diabético. Cardiopatias, hipertensão arterial, diabetes. AVCs. Tem várias receitas para ficar diabético. Aí come bastante doce, bastante farinha branca, né? Ter vida sedentária, né? Não praticar nunca esporte, evitar o ar puro, né? E aí pronto, fumar bastante. Para cardiopatia, então, fumar, beber bastante cachaça. Dores articulares, que é uma coisa que nós que estamos pegando PVC, sabe o que é PVC, né? Sim, claro. Sabe mesmo? Pode repetir, você que eu dou Porra da velhice chegando. O que é bom para dores articulares? Quando a base assim... Olha só. Existem os fatores que pioram e favorecem as dores articulares. Uma receita boa para você ter dor articular, primeiro é vida sedentária, obviamente, e segundo é comer bastante carne, porque a carne tem uma coisa chamada ácido úrico, vísceras, bucho, dobradinha, mocotó, né? Essas coisas todas favorecem muitas doenças articulares, porque você tem então a formação de cristais de ácido úrico que vão para as articulações, né? E você usar muita coisa, primeiro comida sem fibra, ótimo. Em vez de você comer pão integral, arroz branco, pão branco, maravilha. Ela se deposita nas alças ali, vai tudo nas lá. dobras do intestino e ali permanece. E o refrigerante, que é muito ácido, cria um ambiente ácido dentro do líquido sinovial, não é? E com isso fica mais fácil ter doença articular, viu? Receita para ficar doente. Receita para ficar doente. Você falou também de AVCs? Para o AVC, primeiro a pessoa tem que ter assim, uma alimentação muito rica em fritura.
Bastante fritura, e comer muita carne, muita bebida alcoólica e fumar de preferência, realmente ajuda um bocado, né? E morar em local poluído, se estressar demais, se preocupar com picuinhas, com coisas desnecessárias que não são prioritárias, é maravilhoso. Né? Agora, o AVC particularmente, eu suspeito, eu sou não entendo nada de medicina, ele tem uma componente psicossomática grande, não tem? Tem, porque existe o seguinte, quando você vive sob estresse, a sua suprarrenal produz muita adrenalina, depois compensa com cortisol, que é imunodepressor. E essa adrenalina é vasoconstritora, né? E ela se transforma, depois de metabolizada, em adrenolutina e adrenocromo, que eles têm uma ação de manutenção constante de espasmo arterial. Ora, obviamente, as microartérias do córtex cerebral e as mais calibrosas internas, elas realmente ficam sob contração. Se você associar com a aterosclerose, que é realmente o endurecimento dessas artérias e as placas ateromatosas que surgem dentro das artérias, está pronto. Aí com isso você tem obstrução da artéria e tem AVC. Tem dois tipos de AVC, né? Você tem embolia e tem ela por derrame, né? E tem ela por obstrução. A embolia é obstrução. E o derrame é quando estoura o vaso e ele derrama. Derrama. E a hipertensão arterial? A hipertensão é a coisa mais fácil, comer bastante sal. Porque o sal ajuda, né? Bastante fritura. Mas tem pessoas que têm predisposição genética, ou não? Tudo é predisposição genética. Eu tenho uma idiosincrasia, você tem também, nós temos uma tendência. Okay. Se você tiver uma alimentação desregrada, eu vou ter talvez problema gástrico e você circulatório. Mas vai ter. Então, para hipertensão é genial, tem uma receita ótima, muito sal. Vida sedenta, não faz esporte nunca, não pratique esporte, porque praticar esporte favorece a circulação, etc. Você tem mais oxigenação. Então, não praticar esporte, fumar bastante, muito sal e muita fritura. Isso é sensacional. E a alimentação infalível. Sem fibra. Isso é sensacional. Infalível. Então, quem quiser contrair essas doenças, o cardápio é esse. E aí é bom que vai alimentar a indústria farmacêutica, né? Vai favorecer todo o complexo médico industrial envolvido nisso. Quero só fazer um parênteses. Quando eu falo de medicina e médico, eu não estou falando só da medicina em si. Eu falo de todo o universo dos profissionais da área de saúde. Psicólogo, dentista, né? O pessoal da nutrição, enfim, porque o conceito hoje de saúde, ele está melhorando e crescendo no sentido da visão multiprofissional. Porque o médico até então é hegemônico, aí é a questão da medicina iatrocêntrica, centrada no médico. Olha, nós médicos, nós somos treinados para combater doenças, não para promover saúde. Agora que surge uma outra abordagem que o médico faz prevenção também. Mas veja, o médico hoje está aprendendo sobre nutrição, a nutrologia surgiu, a medicina ortomolecular. Agora, eu quero me referir a todos os profissionais de saúde, porque você também, o dentista também pode errar, né? O psicólogo, o nutricionista, todos eles, né? O enfermeiro, né? Então, a visão, que na receita para ficar doente, ela abrange todos os profissionais. Agora, mas uma coisa que parece assim, realmente recente, é esse conceito, esse resgate, não sei quem foi que falou isso lá atrás na Grécia, de fazer do teu alimento o teu remédio. Hipócrates. Hipócrates. Isso agora está muito presente, está muito atual, né? A nutrologia cresceu bastante, é uma especialidade médica, mas hoje também está sendo, realmente, a nutrição, ela está caminhando para uma visão cada vez mais ampla e sistêmica. Então está se sabendo hoje que o alimento tem uma forte influência no corpo. E com a física quântica, a gente sabe que a questão da alimentação viva, o alimento vivo, que tem os bíons vitais, são coisas que favorecem a vida, favorecem a saúde. Enquanto que as comidas cozidas, as comidas industrializadas, a alimentação industrializada, hambúrguer, fast food, refrigerante, sorvete, etc., são coisas mortas sem bíons. Bíons são unidades de energia que os alimentos têm. Uma maçã é rica em bíon, uma banana crua é rica em bíon, né? Um cereal integral que você sabe que você planta e germina tem bíons, tem vida ali dentro. Agora, você pega um pedaço, uma salsicha e planta, né? Entendeu? Uma margarina, que você pode deixar aqui uma margarina um ano, que não nem posa mosca. Agora eu quero te falar de outra dieta. São receitas para ficar doente essas coisas também. Tudo bem, mas aí eu gostaria de retomar uma coisa. Me parece muito, e a mera percepção idiosincrática e subjetiva minha de que quase toda doença é psicossomática. A gente pode colocar assim, na verdade você tem, um tripé, né? Você tem assim, doença é igual a suscetibilidade, mas fator desencadeante. É a equação. Só pode ter doença quem tiver tendência
e tiver o fator desencadeante. O fator desencadeante é o ambiente. Comida, bebida, blá, 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 pensamento, poluição, né? Tendência, que é a chamada de fator, você tem, então doença é igual, então a tendência, a suscetibilidade. Eu tenho um registro meu genético, por exemplo, de úlcera, que meu pai teve úlcera, meu avô teve úlcera, meu tio teve úlcera, eu tenho esse registro. Então, isso aí é a idiosincrasia, na verdade, é a suscetibilidade. Você pode, às vezes, sem ser suscetibilidade, você pode, às vezes, comer ou fumar, assim, 3 maços de cigarro por dia durante 50 anos. Você não vai ter câncer e nem enfisema. Mas se a pessoa tiver suscetibilidade, com 10 anos já pode ter. Tá. Bom, encerrando já a nossa conversa, que eu espero que seja útil a quem esteja nos assistindo no sentido de orientar para uma percepção mais clara de saúde. E com relação à dieta dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções. Pois é, entre as receitas para ficar doente, eu coloco o seguinte: você, para poder adoecer, você precisa se preocupar com coisas, né, que não são prioritárias. Perseguir, por exemplo, coisas que, na verdade, não são essenciais, né? É uma forma de ficar doente também. É que o ser humano, hoje, pela cultura vigente, ele, na verdade, é atraído por coisas que não são essenciais. Você pode ver, as pessoas perdem um tempo enorme, assim, se desgastando numa luta atroz, assim, por nada, né? E chega no final da vida, o que adiantou aquilo, né? Então, o processo existencial é fundamental, sim. A gente tem que ter a reorientação, a ressignificação da vida, sim, porque senão ela não tem sentido nenhum. Muito grato, doutor Márcio. Legal contar com sua presença aqui e ter a oportunidade de oferecer a nosso espectador essa abordagem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente no Presença. Márcio, bom tempo com vocês. Tchau.